Rapaz, e a polêmica não para. Ontem a Assembleia Legislativa pegou fogo. Vamos assistir um trecho do discurso da deputada Linda Brasil. Ditadores cheguem e se mantenham no poder. Então, e ontem, né, como muitos já sabem, estão felizes, né, tivemos uma grande vitória para a nossa democracia. Finalmente, o ex-presidente Bolsonaro e outros 7 aliados e assessores do ex-presidente, entre eles os ministros Braga Neto e Anderson Torres, se tornaram réus por tentativa de golpe de Estado com a unanimidade dos votos da primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal. É uma vitória da nossa democracia, né? Uma vitória das instituições democráticas e que a gente não se silencie, porque o que foi feito depois do resultado das eleições de 2022, né, que o ex-presidente não aceitou uma derrota nas urnas e tentou, né, organizar, né, essa tentativa de golpe fracassada, porque ele não tem nem competência, nem de administrar, e nem tem condições um país, pior ainda, competência para tentar ir de encontro à nossa democracia. Eu quero aqui parabenizar principalmente o STF por ter uma postura assertiva, firme e que nada aconteça como aconteceu nos Estados Unidos. E essa decisão é importante, presidente. O que aconteceu nos Estados Unidos, o retorno de um ditador, de uma pessoa que vai de encontro aos interesses não só dos Estados Unidos, mas da humanidade, foi porque a Suprema Corte falhou, foi negligente em não condenar o ex-presidente lá nos Estados Unidos. Agora, esses criminosos, eles são réus, né? Irão responder a um processo criminal e, se tudo der certo, serão presos. Eu acho que será um dia, né, memorável, porque é a primeira vez que um ex-presidente do Brasil vira réu em um processo criminal. Porque cadeia é o lugar onde os golpistas têm que estar. E ditadura nunca mais. Alguns defensores que... Tá aí um trecho do discurso da deputada Linda Brasil. O deputado Luizão Donald Trump não gostou nada do que ouviu e subiu à tribuna também. Presidente, tem horas que a gente tinha vontade de ser um TU, né? Para não ouvir certas aberrações aqui. Hoje a gente vê pessoas, Brasil afora, pessoas que não têm absolutamente moral nenhuma para falar de um homem de bem como o nosso eterno presidente Bolsonaro. Hoje a gente vê a perseguição política que é em cima do presidente Bolsonaro, comemorando, ele virou réu por corrupção, ele virou réu porque desviou dinheiro quando foi presidente. Não, ele virou réu, o Brasil inteiro sabe o motivo. O Brasil inteiro sabe o motivo, a perseguição. Ele enfrentou o que nenhum presidente teve coragem de enfrentar. O sistema, ele fechou as torneiras da corrupção, por isso que hoje ele paga um preço. É como ele mesmo fala, ele poderia escolher o outro lado. Não estava acontecendo nada do que está acontecendo com ele hoje. Aí a gente vê uma meia dúzia de esquerdista desqualificado, que não tem absolutamente moral nenhuma, abrir a boca para desejar o mal de senhores e senhoras de bem, que estavam em uma manifestação, como já aconteceu, várias manifestações nesse país,
onde a gente viu lá em Brasília, esquerdistas do movimento MST tocar fogo em ministério, invadir o Senado, jogar carro no Senado, tocar fogo, quebrar tudo lá dentro do Senado. Mais de 35 policiais saíram feridos para os hospitais, que os esquerdistas do movimento MST invadiu lá e tocou fogo e quebrou tudo. E nós não vemos esses esquerdistas desqualificados, sem moral, abrir a boca para falar nada. Querem agora julgarem mulheres de bem e homens de bem. Uma senhora que estava com uma Bíblia na mão, ter que pegar uma cadeia. Uma senhora que pega um batom e faz uma... Outro trecho do discurso, Luizão Donald Trump vai falar que aqueles que depredaram os espaços públicos em Brasília mereciam ser processados por danos ao patrimônio público, serem responsabilizados por esses atos e não pegarem condenações como as que estão pegando. Essa é a opinião do deputado Luizão Donald Trump. Ao fim da sessão, logo após o discurso de Linda e de Luizão Donald Trump, teve ainda o deputado Cacá Andrade, que utilizou, Cacá Santos, melhor dizendo, que utilizou a tribuna, Cacá Santos de Tobias Barreto. Depois de Cacá Santos de Tobias Barreto, Linda Brasil pediu explicações pessoais e, mais uma vez, foi para cima do deputado Luizão. É só para trazer, porque a gente não pode tolerar fake news, e o que foi colocado aqui, usar a tribuna, né, da Assembleia Legislativa para divulgar fake news e para lacrar, isso é inadmissível, a gente não pode admitir, me tratar, porque, infelizmente, alguns deputados bolsonaristas que não têm projeto para o Estado, para o município, Kitty, só fala. Tem um deputado que só fala quando eu falo. É quando eu peço alguma parte, a pessoa vai, que quer conflito para lacrar na internet. Depois que eu comento algo, principalmente em defesa da democracia, acusando um genocida e um criminoso, aí a pessoa vai e usa a internet para me chamar de que eu não tenho moral. Por que eu não tenho moral, deputado? Porque eu sou uma ex-prostituta, eu tenho orgulho de ser uma ex-prostituta, estar aqui e defender a cidadã de bem, a mulher de bem. Que mulher de bem é essa que usa os seus privilégios para poder ir de encontro à nossa democracia? Aí a pessoa não tem nem coragem de dizer, né? As pessoas não têm nem coragem de direcionar, e todo mundo sabe que é por causa da minha fala. E eu estou aqui, eu sou eleita democraticamente, eu tenho o direito de defender a democracia, defender os direitos humanos, defender a justiça social. Agora, me chamar, dizer que é aberração que eu estou falando aqui, aberração, eu fui criada desde pequena, as pessoas me dizendo que eu era uma aberração. Aberração são pessoas que têm coragem ou de subir uma tribuna de uma instituição democrática para defender, Kitty, um comportamento, uma tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Porque a gente sabe o que aconteceu em 64. Em 64 não houve nenhuma morte no dia do golpe, não. Mas depois do golpe houve tortura, morte, e até hoje os restos mortais das pessoas não foram encontradas. E vem com a hipocrisia moral, que não tem moral. Quem é você para dizer que eu não tenho moral? Tenho moral, sim, que eu fui eleita democraticamente, com o projeto para a minha cidade. Eu fui 2 vezes mais bem votada na capital sergipana, sem enganar, sem fake news. E falar de fake news, presidente, eu acho que um monte de fake news foram apresentadas aqui. A primeira, dizer que o choro é livre, Lula está livre e é o nosso presidente do Brasil. E que pessoas que estão com medo de ir para a prisão... Tem um trecho da resposta da deputada Linda. O deputado Luizão Donald Trump foi curto, direto e grosso na sua tréplica com a deputada Linda Brasil.
Senhor presidente, usei a tribuna, mas em momento nenhum me referi a nome de ninguém aqui. Nem fiz acusação a ninguém aqui. Agora, se aquilo que a gente fala, a carapuça cai, aí eu não tenho culpa de nada, mas não referi a nome de ninguém aqui. Fiz o meu pronunciamento de si, entendeu? Nada a mais do que isso. Muito obrigado, senhor presidente. Tá aí. O fato é que Luizão, apesar de ter dito que não se referiu a nada do que foi dito lá, ele, ao subir a tribuna, recupera aí, meu caro Matheus Costa, o início do discurso do Luizão Donald Trump. Presidente, tem horas que a gente tinha vontade de ser um TU, né? Para não ouvir certas aberrações aqui. Certas aberrações aqui. Delimitou o espaço geográfico onde você ouviu críticas ao ex-presidente. Então, a fala de Luizão foi sim relacionada à deputada Linda Brasil, que depois deu a resposta. Luizão preferiu curto e grosso, gente, não é no sentido de ter feito grosseria não, tá? Curto e grosso no sentido da figura de linguagem que a gente sempre usa para dar a resposta. Foi curto e grosso, não falei, tentou dizer que não falou sobre a deputada, mas efetivamente falou. O Wendel Lessa, que gosta de confusão, tá dizendo aqui nos bastidores, rapaz, fazia tempo, hein? Tava precisando dar uma esquentada nessa Assembleia Legislativa. Ô, deputados, vamos dar uma esquentadinha aí nesse clima, né? Com toda essa estrutura que vocês têm, vamos animar aí para defender o povo, né? Naquilo que efetivamente importa para o povo sergipano. Muitos recordaram nas redes sociais, inclusive meu amigo Douglas Magalhães, que em junho do ano passado, o clima entre Luizão e Linda Brasil estava quente, mas de uma outra forma. Eu fui traído por você, covardemente. Esse Douglas Magalhães. E essas coisas acontecem por aí, naturalmente. Linda Brasil e Luizão Donald Trump dançaram forró na festa de confraternização da Assembleia Legislativa. À época, o vídeo repercutiu bastante. Internamente na Assembleia, o clima sempre quente entre o direitista e a esquerdista, entre o deputado de direita e a deputada de esquerda, a Linda Brasil, Luizão Donald Trump.